Tá gravando? Aham. 3, 2, 1. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, um podcast feito para neurotípicos, neurodiversos e que é o primeiro podcast de autistas do mundo. Nós vamos falar sobre comportamento nas redes sociais, vamos falar de internet. Meu nome é Thiago Abreu e eu sinto falta do Orkut. Seu nome é Mike Condian e realmente o Orkut fazia parte da era de ouro da internet. E você hoje não vai precisar mandar um scrap para nós, mas ainda pode mandar um e-mail, pode mandar sua mensagem na nossa página do Facebook, no Instagram, no Twitter. É só você acessar facebook.com/introvertendo, twitter.com/introvertendo, instagram.com/introvertendo e o nosso site, onde você encontra os nossos episódios, nossos conteúdos, nossas fotos, tudo, introvertendo.com.br. Mande sua crítica, sua sugestão, sua opinião, porque ela é bastante importante para melhorarmos o nosso conteúdo e para principalmente atendermos os temas que vocês gostam ou gostariam de ouvir aqui no Introvertendo. Enfim, com vocês, mais um episódio do nosso podcast. Sai do Facebook, dobra os joelhos, vai orar, Realmente impressionante como o e-mail conseguiu sobreviver em todos esses anos, tipo, desde a origem da internet, com a ARPANET até hoje. É, digamos assim, né, alguma coisa não pode modificar, né, porque já simplesmente desapareceu da internet quase tudo daquilo que formou sua história, né, ao longo, assim, de comunidades e tudo mais. É literalmente caranguejo de ferradura da tecnologia. E eu acho muito interessante que o e-mail é muito usado para conversação ainda em outros países, né, só que no Brasil que nunca foi muito nesse sentido. O meu orientador, ele não possui redes sociais, nem telefone, celular. Meu sonho. E basicamente o único meio de comunicar com ele é por e-mail. Gente, esse homem deve ter uma paz na vida dele tão grande. Tão grande. Mas olha isso, eu só consigo imaginar aqueles cara que vivem no meio da montanha, de uma montanha assim. Tem a barba maior do que a minha, quando eu deixava ela por 2 anos sem contar. Mas não, é só uma pessoa normal, que não usa celular. Pois é. Mas se a gente pudesse colocar um ponto marcador com relação às redes sociais da internet, seria mais ou menos quando? Quando o Orkut morreu, não na hora que ele morreu, que a Google fechou ele, mas quando todo mundo resolveu ir pro Facebook de uma vez. Mas o próprio Orkut já era uma rede social, não? Sim, mas assim, você pediu um ponto que marca a história das redes sociais. Não, é tipo um ponto que a gente pode considerar que as redes sociais modernas emergiram mesmo. Eu diria que foi na época do IRC ainda. Você acredita que o IRC ainda é utilizado, por exemplo, na Wikipédia? Não, sim, eu sei. Tem aquela comunidade que não pode ser nomeada, que eles ainda usam o IRC constantemente. Os fóruns também seriam uma forma de rede social também? Sim, os fóruns são, eu acho, quase tão antigos quanto o IRC e derivado. Sim, porque hoje em dia você tem alguns fóruns, é claro que alguns mais modernos, mas, por exemplo, você tem o fórum do All Jogos, que aparecem todos os resultados de busca, para qualquer coisa que você busca. Tem alguma coisa do... Claro, tem as comunidades antissociais que, de uma certa forma, são comunidades sociais, são redes sociais. Seria o conceito de aldeia global? Não, eu tô falando do 4chan mesmo. Ah, sim. Você não tem você não tem nome das coisas, mas ainda assim você tá numa interação social de várias pessoas. Sim. E o Orkut, ele surge mais ou menos quando mesmo? Que 2000 e alguma coisa. 2004, né? Alguma coisa assim. A questão, eu achei engraçado porque o Orkut e o Facebook, eles meio que estão ali no mesmo período,
Mas no Brasil, com uma espécie de zebra, né, o Orkut que ganha a galera. O Orkut faz parte da nossa história, basicamente. O Orkut é algo brasileiro. Você nunca vai ver um podcast gringo em que eles vão falar do Orkut. Sim. Falando de sucesso. Só se for indiano, né? Porque lá na Índia também era bastante sucesso. Não, tá, talvez indiano, mas honestamente eu nunca vi um indiano na minha vida no Orkut. Eu vejo eles todo dia no Facebook. Adicionando mulheres e mandando mensagens estranhas. Iranianos também, mas enfim, o Orkut, eu tenho uma memória afetiva muito legal, porque eu lembro que eu criei minha conta lá em 2006, acho que foi no início de 2006, a minha conta de e-mail era djtesoura@hotmail.com, falando sério, e a minha foto de perfil original era eu ao lado de um rádio, em uma pose bastante autística, por assim dizer, achando que eu estava destruindo com relação ao meu gosto por eletrônicos. Eu sempre tive a tradição de não usar fotos minhas de perfil, então eu não passei por isso, mas... E meu e-mail também era super chato, continua até hoje. Era só meu nome com traço no meio. Mas pelo menos você conseguiu manter o seu e-mail. Agora eu nunca conseguiria usar djtesoura@hotmail.com. Eu usaria só pelo luxo. Imagina eu chegar lá no evento acadêmico, a pessoa, me passa seu e-mail aí pra você compartilhar esse artigo aí que você apresentou. Não, meu e-mail é djtesoura@hotmail.com. Mano, pensa você vai mandar um e-mail para todo o centro acadêmico ali, todo o seu campus, assim, os 1000 e-mails diferentes ali. É esse o e-mail. É bom que fica tudo centralizado também, de certa forma. Mas enfim, aí lá no Orkut, das minhas memórias, eu apaixonei muito rapidamente, primeiro por duas ferramentas. A ferramenta de você incluir vídeos de YouTube, na época que o YouTube, se não me engano, não tinha sido comprado pela Google. E aí você poderia fazer as inclusões de vídeo, só que eu não sabia pegar o URL e colar lá. Então eu copiava os vídeos que estavam nas pessoas em volta. E aí eu copiava os vídeos assim, bizarros, que tinham coisas bastante estranhas. Depois que eu aprendi, eu fui apagando tudo e colocando os vídeos que eu gostava. Depois eu descobri as comunidades. Eu lembro que na época que eu comecei a usar comunidades no Orkut, você podia comentar como anônimo. E aí você tinha os fakes, que já ficavam atormentando a galera, fazendo bullying. E aí eu acabava usando os anônimos pra fazer endosso aos meus comentários, pra me apoiar e tudo mais. Meu Deus, cara, você era como eu escrevia tão mal, acho que ficava na cara quem era que tava por trás dos anônimos. Mano, você era um semi-fag, cara, uma comunidade que praticamente nem era pra existir semi-fags. Cara, isso é a prova que a cultura Xander tá enraizada no cu do brasileiro. Infelizmente. Me juntando as duas coisas que você falou, tanto a capacidade de mexer um pouco no HTML de um fórum, quanto ter um fórum embutido que era as comunidades, você tinha aqueles tópicos em quase toda a página muito popular, que era aqueles tópicos de mexendo com HTML, zoando com HTML, sim. Imagens engraçadas, tipo... Que é o protótipo, das mensagens carinhosas de Zap. E também é o próprio precursor de algo que ia ficar muito famoso nos anos 2012, que eram os blogs de tirinhas engraçadas. Nossa, pior época da internet. Nine Gag, maldito seja você. Melhor época da internet, tem que discordar com você. Naquela época nada da internet era levado a sério como deveria ser. Mas você chegou a criar conta no Orkut que época, mais ou menos? Não, eu criei bem tarde, eu acho que o que? 2008, 2010. Eu peguei o finalzinho do Orkut. Ah, é porque você também é mais novo e tal. Eu pareço ter 40 anos, mas eu tenho 30. Digamos assim, eu lembro que o Orkut ainda era predominante até 2011. Foi em 2011, mais ou menos maio, que foi quando eu criei o Facebook.
que eu vi o início dessa migração. E eu senti muita falta porque até hoje os grupos do Facebook não chegam aos pés das comunidades. Realmente, Em termos de organização, a indexação do Facebook é muito horrível, né? Não, e que nem você tem, eu vou usar da minha experiência pra você, tem a comunidade Jurassic Park 4.4, que é a maior comunidade brasileira sobre esse tema. E eu achei comentários seus no Orkut, naquela época. Ela era um universo melhor naquela época, porque, tipo, era tudo muito mais organizado, como um fórum mesmo, e não tópicos soltos. E que nem... Eles tentam fazer nessa comunidade hoje um protótipo de centralização do conteúdo, tentar centralizar em tópicos, mas essa estrutura de comentários do Facebook é simplesmente ruim demais para isso. Sim. Porcaria. Além de tudo, assim, você faz uma publicação, aí dependendo do conteúdo, dos termos, você nunca mais consegue achar ele na busca. Aí você vai ter que abrir o grupo inteiro, a barra de rolagem. Se você tiver num grupo de 100 pessoas, isso funciona. Se você tiver isso num grupo de 15 mil, já fica impossível, né? Cara, nem me fala de tentar procurar alguma coisa no Facebook, é simplesmente impossível. O volume de dados que eles produzem é astronômico, assim, basicamente. E o motor de pesquisa deles é uma porcaria. Sim, sim. Tipo, os caras sabem da sua vida toda, mas você continua não conseguindo achar nada. Verdade. E é que eles simplesmente não integram o conhecimento que eles têm para as pesquisas. Eles integram nas propagandas e esquecem que o motor de pesquisa também precisa desse cuidado. Sim, com certeza. Mas o Facebook, ele fez parte também da minha memória afetiva, porque quando eu criei ele, eu estava em plena adolescência, eu estava no ensino médio, em curso de TI, que eu fiz informática para a internet, do IFG, a gente fazia programação, arquitetura, né, de computadores, redes, um monte de coisas. E eu vi, assim, diferentemente do Orkut, que não durou uma década, basicamente, né, digamos assim, se a gente for pegar em termos de popularidade, o Facebook tá aí se modificando, e eu lembro do layout, da estrutura e dos memes, né? Essa cultura dos memes ganhou muita força nessa década pra cá, com relação a uma rede social que a gente não recebe nada pra produzir, que às vezes dá mais raiva do que alegria, mas que a gente continua usando mesmo assim. Falando nisso, né? O Facebook traz a fase 3 dessa evolução dos memadores. Você tem origem nos tópicos de HTML dos fóruns, que vai para as comunidades do Orkut, que vai para os blogs de tirinha, que vai para as páginas de tirinha. E isso morre agora porque você tem as páginas de tirinha se transformando em páginas formadoras de opinião. Ou pior, páginas que sobrevivem a partir da produção alheia, né? De graça. Também tem isso. Não, até que esse tipo de conteúdo tá morrendo. Você ainda tem o quê? Fatos desconhecidos? Você tá falando de fake news no geral, então? Não, é só de quem literalmente só copia conteúdo. Ah, sim, não, mas aí se você pegar, por exemplo, quem copia conteúdo dos próprios fãs, né? Que os fãs produzem, você tem a Sophie America Memes... E tudo mais. Você tem as sanhas derivadas que, pelo menos essa tem uma vantagem. Elas se ateram ao conceito página de tirinhas. Elas não tentam ser mais aquelas são. E queria aproveitar essa onda de todo mundo é politizado, todo mundo tem uma opinião. E não todo mundo tem uma opinião. Às vezes você simplesmente... Sai do Facebook. Entra na face de Jeová. Sai. Pô, já tá ficando chato, hein? Eu abro o Facebook, é gemidão. Eu abro o Instagram, é gemidão. Eu abro o Zap, é gemidão. Mas aí você falando sobre a questão de páginas políticas, né? Até fake news e tudo mais, essa questão da face dos desconhecidos. Então a gente pode dizer que foi a partir delas também que a gente tem um arrefecimento da política do Brasil, né? Então, por exemplo, você tem páginas que
Agora você tem um espectro, né, político de páginas. Então você tem o MBL, que é uma instituição que representa o conservadorismo. Você tem, por exemplo, Quebrando o Tabu, que é uma esquerda liberal que às vezes parece uma direita liberal, não sabe o que é. Você tem a Socialista Morena, que é uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Você tem... sei lá, é um monte de coisa fisiológica. Sabe qual desses é o único que realmente pelo menos vale alguma coisa? Qual? O Joselito Muller. É o sensacionalista original. Ah, sim, o Ele sensacionalista de fazia- 2012 era legal. Ele Era o fazia as postagens ao estilo sensacionalista antes do sensacionalista existir. E assim, ele mantém essa alma do sensacionalista original. Ele não foi comprado por nenhum grupo Não, político. porque eu lembro que o sensacionalista em 2012 ele publicava notícias tipo: Mr. Catra grava CD com Aline Barros em estúdio. Aí dizia: cantora e Mr. Catra ficam em espaços diferentes pra ela não engravidar, sabe? Era esse tipo de pauta que o sensacionalista publicava em 2012. Hoje em dia eles pegam muito mais questões da atualidade e fazem uma gracinha, uma cutucada, né? Que é um negócio muito diferente. O sensacionalista atual é uma página politizada que tem uma agenda mais forte que a própria Quebrando o Tabu, tipo. Sim, porque Quebrando o Tabu, você fica a ver que, obviamente, eles não sabem o que estão fazendo. Eles compartilham qualquer coisa que eles acham legalzinho, divertidinho. Qualquer coisa que dá lacre. Sim, sim. Eles são tipo uma... E pior, a gente tem veículos de imprensa que entenderam essa questão do lacre, né? Que é, por exemplo, a Catraca Livre, que você tinha um jornalista até tecnicamente brilhante, que é o Gilberto de Menenstein. Ele fez livros, reportagens e tudo mais. E partiu para um negócio de vale tudo na internet que só faz o nome dele cair em credibilidade, né? Mas nem tudo está perdido também. Uma coisa que eu amo, não que o Facebook produza isso, mas o Facebook é um agente de divulgação, que são os memes absurdos, tipo shitposting, os vídeos bizarros, né? Com essa cultura da internet e com os smartphones, agora você tem de tudo do que há de mais do submundo do Brasil chegando na mão de todo mundo na tela do celular. Você tem... Antes essa cultura Shanner ficava meio presa, porque o pessoal das culturas mais superiores, eles consideravam isso esse tipo de cultura muito pesada, muito suja, digamos assim. E agora você tem uma pluralidade cultural tão alta que simplesmente você tem gente bastante pra criar um grupo de pessoas que estão pouco se fudendo se as coisas são ruins ou não. Tipo, elas simplesmente postam, não importa tão seja que eu seja. E com isso você acaba que a criação de conteúdo sai do 4chan e começa a ficar meio termo ali. Parte do conteúdo é criado pelo 4chan, mas parte do conteúdo é criado nativamente no Facebook. Os memes não vêm mais só do 4chan e faz aquela escada. Sim, que agora o Facebook divulga, mas o Facebook também produz e restringe dentro dele mesmo, né? Isso cria uma ideia talvez até de exclusividade. Então você não vai no Facebook porque as pessoas estão lá, mas porque tudo que há de interessante tá lá. Assim. É claro. O glorioso Keck continua sendo originado no pai dos memes bosta da internet, mano. Tem coisas originais que vão além da Sam no Facebook. Sim. Tem uma página em específica nacional que eu gosto bastante, porque ela é temática e ela às vezes colocam coisas nada a ver, mas que sempre dá pra, assim, embora uma parte do público que comenta os posts não seja tão legal assim, que é o Legado da Copa. O Legado da Copa é muito bom, assim, é uma das páginas que eu mais lembra daquela página que o nome dela é literalmente brasileiro. Isso me lembra também a série de páginas de shitposting, ou de imagens absurdas, na verdade, que são cada uma um nome de um navegador. Então uma é internet, tem outra que é Explorer, tem uma que é Safari. Agora eu não sei se tem a Opera,
Mas é muito engraçado. São várias páginas irmãs com nomes de navegadores. Mas então, essa brasileira, ela basicamente é a mesma coisa que o legado da Copa. E assim. Sim, o Brasil que deu certo também, tem um pouco desse tom. É apenas uma imagem só, você não precisa de texto, você não precisa de contexto, nada. É apenas o nome da página. O legado da Copa é um pouco diferente porque muitas vezes tem prints, tem assim, um monte de coisas, né? Mas são todas sobre o universo do futebol. Você não tem nenhum acompanhamento com isso, né? Apenas o print tá lá, aquilo lá já diz tudo. Sim. Você não precisa de contexto para aquilo, que nem os memes mais antigos precisavam. E bem, né? Elas também fazem sucesso em descrever o que o brasileiro é. Sim. E eu acho bastante, eu fico pensando assim com relação... eu não sou exatamente dos cursos mais teóricos das ciências sociais, né? Como sociologia e história. Eu sou da comunicação, uma área bastante incipiente, que não tem nem base teórica direito, por assim dizer. Então eu fico pensando... de que forma vão estudar as sociedades pelas redes sociais, pelos memes, né? Eu sei que já tem coisas atuais, mas eu acho que ainda é muito cedo, né? Então eu fico pensando de que forma os memes e o comportamento na internet vão explicar o nosso comportamento. Pelo volume de dados que a gente produz. A gente produz coisa demais. É muito difícil estudar aquilo que a gente produz já hoje. Imagine isso daqui a 40 anos. E é o mais interessante, né? Eles só não marcam o que acontece com a gente. Eles moldam o que acontece com a gente. Você vê, aquelas passeatas pelo aumento de 20 centavos nos ônibus foi em 2012, não foi? Não, na verdade, assim, as primeiras manifestações que eu vi usando a internet foi aquela lei que acabou gerando o Marco Civil da Internet em 2012. E aí em 2013, em junho, você teve as questões dos 20 centavos, que eram dos grupos políticos, né? Que estavam organizados de estudantes. Eu acho que aí a gente pode marcar o ponto que a internet deixa de ser... A internet, pelo menos aqui no Brasil, onde a internet é o ambiente só pras piadas, só pras coisas engraçadas e passa a ter essa alma politizada que tem sendo o maior câncer atual da internet. E tipo... Foi uma mudança de pensamento numa população de 200 milhões de pessoas, incrivelmente rápida. Eu lembro que uns 10% dos memes eram justamente criticando isso, que o brasileiro só falava de futebol. Sim, e isso começou mais ou menos, acho que em 2012, 2011 já. E que religião e política não se discute. E a internet mudou completamente a visão do povo, mesmo que tenha dado merda. Ela mudou completamente essa visão do povo. Agora política se discute em todo lugar. E se discute até quando ela não entra tanto. Quer dizer, na verdade a política ela perpassa, né, diversos campos da atividade humana. Mas, por exemplo, a vontade de lacração que as pessoas têm com relação à Copa do Mundo é absurda, sabe? De querer falar de todos os governos como eles são melhores que o governo brasileiro e por isso as outras seleções dão de 10-0, gente. Aí a única vontade que dá pra falar é assim, olha, eles não têm o Hexa, pede pros professores darem todo o seu salário pro Coutinho e pronto. É aquele negócio, né? O brasileiro politizado consegue ser pior do que o brasileiro ignorante, mas a mudança tá ali, não dá pra negar que a internet fez isso. E você acha que isso tem algum aspecto positivo em algum ponto? Olha, é um negócio, né? O brasileiro em si é pior, só que era uma mudança que a gente tava precisando mesmo de pensamento, porque pelo menos agora a gente tem alguma chance de que pelo menos uma parte dessa cultura politizada realmente acaba entendendo de política de verdade algum dia e acaba fazendo alguma diferença. Embora você tenha também muita crítica de que, por exemplo, toda essa movimentação política trouxe políticos inexperientes e que não tenham nenhum tipo de formação para contribuir, que estão aí em destaque por falar nada de útil também. Agora a gente tá vendo, pera um pouco,
não são só os brasileiros que são ignorantes. Os brasileiros políticos também são ignorantes. Sim, sim. Você tinha Jânio Quadros na década de 60, né, por exemplo. Os dois presidenciáveis mais destacados. Um cara que praticou terrorismo num quartel do exército e o outro que tá preso. Costume. Trolei. Se Deus mandar um anjo pra verificar o histórico do seu computador e do celular. O sódio nisso, eu me pergunto por que diabos eles chamaram o Enéas de louco. Cara, perto do que a gente tem hoje, o cara era lúcido. É um tema extremamente complexo, né? A gente até extrapolou a questão do comportamento na internet. Mas é algo a se pensar, assim. É algo a se pensar. Quando a gente olha para alguma coisa social fora do seu contexto, né? Anos depois, a gente consegue pelo menos ter uma visão mais detalhada. Detalhada até do que é mais importante, do que não é importante. E falar, olha, essa década pode ser explicada por isso e isso. Mas agora, dentro do furacão, dentro do negócio, nossa, os anos 2010 foram anos de loucura total, né? A gente não teve tantos governos, a gente não teve tantas coisas, mas a internet transformou tudo num turbilhão, assim, imenso. Mano, a gente não precisou de uma ditadura, nem de uma intervenção militar pra fazer a zorra nesse país. Nós mesmos fizemos. A gente só precisou do Facebook, ponto. E, inclusive, o Facebook tá pagando por isso, né? Por causa daquela questão do Mark, com relação aos governos, às eleições e tudo mais. Eu só sei que... Eu acho que as eleições de 2014 ainda foram bem visadas, mas agora essas eleições de 2018 vão... Honestamente, vai ser... Eu acho que... Eu chutaria que esse vai ser o pico da fase brasileira politizada. Acho que esse vai ser o ápex. Nunca a gente vai ver o brasileiro tão politizado e não num bom sentido quanto a gente vai ver agora. Em termos políticos, para mim, Michael, essas eleições de 2018 vão ser uma espécie, não igual, mas assim, semelhante ao que aconteceu em 89. Um monte de candidatos, um monte que vão sair com 1%, e que você não tem a menor ideia de quem vai ser eleito. Você sabe que tem um candidato que é o líder das pesquisas, mas não tem garantia nenhuma de que ele vai ganhar. Porque, por exemplo, em 2014, Dilma Rousseff, tanto em 2010 também, o Lula vinha de um governo bastante elogiado e tudo mais, então todo mundo sabia que qualquer coisa ali que o Lula indicasse e com um marketing exato ia ganhar, que era a Dilma. 2014 do mesmo jeito. Agora 2018 ninguém sabe o que vai acontecer, porque basicamente tá todo mundo correndo pelo poder. Eu não sei porque não foi anunciado na E3 desse ano, mas essa eleição vai vir com modo Battle Royale. Literalmente vai ser isso, cara. Vai ser um Battle Royale político. Mas em termos de instâncias de poder, eu não duvido de nada, né, também. A gente tá falando de 2012 a 2014. Então, e aí tem uma coisa que você até mesmo teoriza, não é exatamente uma teoria, é muito mais uma observação sua, que eu já vi você falar, que é a internet, ela potencializa em uma escala de velocidade muito maior coisas que dentro da sociedade levariam muito tempo para acontecer. Então, tanto com relação ao crescimento e à morte dos memes, que podem morrer em 20 horas, tanto pela questão dessa questão da política, né? Você acha por que isso acontece, basicamente? Cara, porque, na verdade, tem até algumas explicações mais técnicas, mas eu trabalho com dinossauros, não com gente, então vou ficar devendo pra vocês as fontes disso, mas... Que é a velocidade que a informação pode ser trocada, ela nunca foi tão rápida. Você nunca teve tanta velocidade e tanta facilidade para compartilhar a informação. O smartphone colocou um computador na mão de todo mundo, basicamente, e agora todo mundo tem acesso à internet, todo mundo pode ver isso. Todo mundo produz também. Exato, cada um pode produzir conteúdo, então assim, você tem muito mais gente, então... É uma coisa, você exponencializa a velocidade que o conteúdo é criado e ele morre. Uhum. E isso também tem consequências diretas
na sociedade. A sociedade vai passar a ter mudanças muito mais rápidas. Eu fico pensando também no sentido, Michael, com relação à vida social. Nós temos a limitação física, então, para você conviver com pessoas, por exemplo, Goiânia, né, que é uma cidade de 1,5 milhão de pessoas em média, você acaba meio que circunscrito a essa cena aqui, mesmo que o mundo tenha 7 bilhões de pessoas. Agora, na internet, a quantidade de pessoas que se interagem entre si também, né, tá todo mundo numa arena gigante, assim, poderíamos dizer desta forma. Apesar de você ter um grupo de amigos e tudo mais, e todo mundo ali tá com uma interação que as barreiras físicas não existem, né? Basicamente. Cara, vai dizer que você nunca tretou com um indiano num post aleatório sobre aborto. Já aconteceu com Tenho você? certeza que já. Eu não sei se esse cara é indiano, mas com certeza eu já tretei com alguém. Ele escrevia em inglês? Eu não... eu tinha minha época justamente nesses idos de 2012, 2014, em que geopolítica tava no auge, assim, e que era uma opção pra quem queria entrar nessa vibe mais politizada, mas não ficar no nível quebrando tabu de qualidade. Mano, você tretava todo dia com meio mundo de gente diferente. Fosse em grupos, fosse na página de State Balls e Country Balls. Cara, aquilo era vida na época. Eu vou dizer, aquela época que era boa, porque naquela época não tinha fake news. Na verdade, existia, né? Ela só não era industrializada, né? Não, mas hoje faz que nem o senhorzinho que fala que na época dele que era boa, porque não tinha isso ou aquilo. Ah, sim, desculpa. Tinha entendido a referência. Não, e engraçado que, assim, por exemplo, você tem instituições não, você tem sites, né, empresas de checagem que trabalham com isso já há muito tempo, mas só de uns anos pra cá elas viraram temas em jornais, como, por exemplo, o E-Farsas. Eu amo usar... Falando nisso, se você não conhece o E-Farsas, você deve um mental retardado que não conhece o E-Farsas ainda. Para o que você está fazendo agora, para com esse podcast e acesse efarsas.com.br. É simplesmente um dos projetos da internet brasileira com maior longevidade, com maior benefício. Sim. Já criado. E eles têm uma página no Facebook que atualmente já tem um número expressivo. Deixa eu ver aqui. Não aparece o número de curtidas, mas enfim. O E-Farsas publica, é engraçado porque... Ultimamente também, eu vejo também muito ódio dentro do próprio E-Farsas. Então a galera fica, você tá desmentindo isso porque você é de direita. Você tá desmentindo isso porque você é de esquerda. A galera levou um negócio para um nível tão horrível. Mas tem uma notícia do E-Farsas que eu acho muito engraçada, que saiu em junho. Nós estamos gravando esse episódio em julho, tá, pessoal? Apesar de ele estar sendo veiculado bem depois. Que é aquela notícia sobre uma brasileira chamada Marcela Pereira, que era estudante da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e tirou o 2º lugar em física nuclear na Rússia. É engraçado que a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para quem não conhece, apesar dela ter uma estrutura grande, assim, o campus ser grande, não é um lugar de muitos cursos, então só por isso você já veria que é mentira. E essa foto dela... Assim, na verdade, se você é do sexo masculino e tem por volta de 20 a 40 anos, você já descobriria que essa notícia é mentira por um motivo muito óbvio, mas... Tenho vergonha de assumir. Que é uma ex-atriz de filmes adultos. E, na verdade, Marcela Pereira não existe. Mas um monte de gente saiu compartilhando, se não me engano, até um governador ou foi um prefeito de um país, não foi? Deixa eu ver aqui. Foi o ex-chefe de governo... do México, chamado Marcelo Ebrard. Ele parabenizou, falou que era extraordinário e tudo mais. Essa notícia teve variantes em espanhol também. Exatamente, uma coisa muito engraçada das fake news é isso, né? Você vai regionalizando a mentira. É impressionante o trabalho que esse cara faz, porque eu sou da época que o trabalho dele era desmentir UFOs e animais criptozoológicos achados, assim, que na verdade eram só carcaças ou edições em CG muito tosco, mas...
era o que tinha na época, e hoje ele tem um trabalho que vai muito além disso, né? Porque agora tudo é uma potencial mentira na internet. Exatamente. E com o WhatsApp isso ficou pior ainda, né? Nossa, nem vamos começar a falar dos tiozão. Por isso que talvez o Instagram seja uma das menos piores redes sociais que existem, porque a galera só posta foto. Claro que tem umas propagandas e tal, mas pelo menos esse negócio não chegou tão forte ainda lá. A melhor rede social já criada no universo, no multiverso, deixa eu me corrigir, no multiverso, era o MSN. Que você poderia colocar musiquinha na sua descrição. Que você podia chamar a atenção das pessoas, literalmente, você não precisava fazer outras coisas. Você tinha um botão pra chamar a atenção e isso vibrava a tela da pessoa. Exatamente. E é engraçado que eu peguei o MSN só no final dele, 2010, 2011, e mesmo assim eu não conversava com a galera no MSN, então não foi algo que fez parte da minha vida. Eu usava só o Orkut mesmo. Eu usei ele até a transição pro Skype. Eu cheguei a usar os dois ao mesmo tempo. Embora o Skype também já existia na mesma época. Sim, eu cheguei a usar os dois ao mesmo tempo. Só foi comprado pela Microsoft. E daí a Microsoft decidiu, vamos matar o MSN e usar só o Skype. É, porque em termos de recurso o Skype é muito melhor, né? Curiosidade, entrando numa área negra das redes sociais brasileiras, é interessante você ver que essa transição refletiu no bate-papo UOL. Verdade. As pessoas pararam de usar MSN e se transicionaram pro Skype, né? E você podia conferir isso ao vivo no bate-papo UOL, porque você teve uma época que você tinha tanto MSN quanto Skype rolando lá. E não me perguntem como eu sei disso, eu apenas sei. Um passarinho te contou, né? Mas eu sou passarinho. Oh, merda. Um outro Ele passarinho. sabe demais, mata! Eu tenho saudade na época que os memes eram apenas tipos de carinha e não meios de vincular ideologias políticas toscas. Eu não tenho saudade de nenhuma das duas coisas. Eu prefiro os shitpostings mesmo. Memes, tipos de carinha são. Memes são bons e outros não. O pior de todas as carinhas que era da época, pra mim, era o do Freddie Mercury. Que era baseado no show dele em Wembley. Que eu achava muito forçado. Achava uma referência cultural bem legal, mas achava forçado. Cara, eu lembro que na época eu fiz um curso pra programação e criação de jogos. Eu criei um jogo dessas porra. Ah, não. Ah, sim. Você tem isso até hoje ainda? Não, eu perdi o material em inúmeros HDs estragados no passado, mano. Um dia eu prometi pra mim mesmo que eu vou refazer isso, tipo, quando ninguém mais saber o que foi isso e a memória do povo precisar ser relembrada dessa época mágica da internet. É engraçado. Vou estar lá pra relembrar vocês. É engraçado que as mudanças na internet são tão grandes e tão dinâmicas que se alguém posta, por exemplo, um meme de 2012, todo mundo olha assim e fala que merda, que vergonha da humanidade, sabe? Mas na época toda 6 anos. E na época todo mundo compartilhou, e tipo, a época achava ódio, anos ficava atrás. postando um kkkk de 3 linhas. Eu acho que o único meme, assim, mas já vai mais pra área do shitpost que sobreviveu, foi do MC Zóio de Gato. Que eu odeio também. Por quê? Não, assim, a ideia em si é boa. Mas o pessoal fez tanta piada com isso, mas tanta piada com isso, que o negócio saturou. Esse é o problema da galera. A galera destrói os memes. Tá vivo até hoje, tipo, enquanto os parentes deles morreram, tipo... Tá, beleza, ainda tem muito meme velho na Sam, mas até Sam e derivados já estão mudando a leva de memes pra memes mais novos, assim, e saturando eles de novo, porque é o melhor que eles sabem fazer, é saturar as coisas. Mas enfim, se a gente pudesse resumir esse episódio com relação ao comportamento da galera, qual seria a sua frase? Memes, tipo de carinha são. Uns são bons, a maioria não.
O mesmo vale pro brasileiro médio. Olha aí, vigia, crente! Olá pessoal, e agora nós temos mais leituras de e-mail e eu fico inclusive bastante feliz pelo fato de termos e-mails agora constantemente para abordar os nossos episódios. Eu quero avisar algumas coisas com relação ao podcast, para quem quiser saber um pouco do contexto, em que ponto nós estamos agora. O Introvertendo está numa fase de planejamento de para 2019, nós vamos passar por algumas mudanças, a saber, alguns de nós vão se mudar de estado, inclusive eu. E alguns vão sair da universidade, né? Estão completando essa fase, né, estudantil. Então, o nosso núcleo de pessoas gravando podcast dentro de uma sala da universidade está mudando. Isso está fazendo com que a gente faça alguns materiais pela internet, por lives, né? Como vocês viram, esse último episódio entre eu e o Michael, por exemplo, o Comportamento na Internet, ele foi gravado em julho, porque o Michael se mudou para o litoral do Paraná. E então, desde então, o Michael está participando dos episódios por meio de lives, basicamente. Então ele tá só pela internet. Daqui a alguns tempos será eu e etc. E nós estamos começando a pensar isso, como é que vai ser a estrutura do podcast, se vai ter pessoas novas e tudo mais. E é claro, vocês que ouvem o nosso podcast, vocês que são diagnosticados, é importante enfatizar isso, porque eu quero trazer gente nova pro podcast, gente que queira colaborar, assim dessa mesma forma, gravando por live, pela internet. Mas é importante ter o diagnóstico, que é a nossa, digamos, a nossa salvaguarda de que a pessoa realmente tem, infelizmente, vocês sabem, né? A gente precisa ainda de uma mínima burocracia para isso. Eu tô fazendo esse convite para vocês com esse ponto. E também falar que nós vamos ter alguns episódios especiais até o final do ano. Vai ter alguns, inclusive, baseados em eventos, em palestras, que vocês vão conferir esse conteúdo assim que eles forem brotando aí, mas eu posso garantir que até dezembro vai ter muita coisa. E também, considerando esse período de mudanças do podcast, nós vamos lançar menos episódios até o final do ano. Então nós vamos manter uma frequência aí de um episódio a cada 2 semanas, em algumas semanas específicas, não vai ser sempre. Essa semana foi um caso, né, que nós ficamos uma semana sem lançar e lançamos agora, para não extrapolar a questão de tempo e também de pessoas envolvidas, né, no projeto. Então nós estamos numa fase muito crítica do Introvertendo, vocês estão vendo, tem menos gente participando, é eu, Marcos, Otávio, Michael e de vez em quando o Luca, porque é basicamente nós que estamos mais aprofundados com relação ao podcast, mas nós vamos aí ir ajustando as coisas e podemos garantir que episódio não vai faltar. E também tem umas parcerias novas aí que eu ainda não vou anunciar, porque nós vamos ter um episódio só para isso, só para anunciar a grande novidade. Mas vai ser um negócio muito legal que vai enriquecer bastante os nossos episódios aí com muita gente nova. E hoje o e-mail é o seguinte. O e-mail vem do Adriano Almeida, que já tinha enviado uma mensagem, né? Foi lida no outro episódio. E ele diz o seguinte: meus queridos amigos, como vão? Descobri o Introvertendo e tem sido um verdadeiro divisor de águas na minha vida. Detalhe, ainda não tenho o diagnóstico fechado, mas eu tenho absoluta certeza pelo meu histórico que estou no espectro. Aí sobre o episódio 22, né, que foi sensibilidade sensorial. Não tem lugar preferido para mim no mundo do que um quarto escuro. E segundo tópico, morei em Curitiba há alguns anos e aquela cidade, do tempo fechado, me jogou na mais pesada depressão que já tive na minha vida depressiva. Acho interessante isso que ele falou, né, porque a questão do tempo influencia muito Marcos, né, como eu disse no episódio, mas num impacto diferente. Acho que Curitiba tem uma temperatura muito mais agradável do que Goiânia, que já é o que ele gosta. E aqui do Adriano já é uma questão, pelo que me pareceu, de um tempo aberto, né? Então, para vocês verem como as coisas variam com relação a cada pessoa. Antes de morar lá, eu nunca tinha observado isso, mas um dia nublado até hoje me faz profundamente mal. Me afeta demais. Fico realmente deprimido e desanimado e ninguém à minha volta se sente assim. Hoje eu entendo o motivo dessa sensibilidade. Parece contraditório, mas gosto do quarto escuro e preciso do sol. Vai entender. Aí ele riu aqui. Próximo é sensibilidade de cheiros e gostos. Cheiro e gosto de manga, mamão, jabuticaba me dá uma dor de cabeça absurda, me embrulha o estômago também. Enfim, é bom compartilhar essas questões, até então peculiares minhas no meio dos típicos. Grande abraço e força.
E aí ele fez um adendo aqui. Sinto falta quando na sexta-feira não entra um episódio. Olha, isso vai começar a ser mais frequente agora, mas eu posso garantir que em 2019 vai ter episódio toda semana pra cumprir a regra que a gente tava fazendo. E aí ele pediu um tema que aí eu acho ótimo. Ele disse o seguinte: ele quer que a gente grave sobre ansiedade. Galera, eu sofro dessa ansiedade absurda desde sempre. Se eu puder ajudar em algo, estou à disposição. Grande abraço, turma. Nós acatamos, obviamente, esse tema, eu já vou anotar. Enfim, pessoal, até mais.